Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Focado no Direito. Meu nome é Romário Matias. Meu nome é Eber Guasco e hoje estamos aqui para tratar a respeito da OAB. Bom, e tratando do tema sobre a OAB, hoje o debate que nós vamos ter, a nossa conversa, é com os excelentíssimos senhores presidente da OAB e o vice-presidente, na presença da Maria José Soares Bonetti e o senhor Darlan Rocha Oliveira. E os nossos convidados vão tratar um bate-papo, uma conversa breve sobre a estrutura da OAB, em especial aí o local onde eles atuam no direito, né? Uma estrutura que envolve, né, um corpo de pessoas, né, em prol do funcionamento aí da OAB. Sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los e eu começo dando a palavra à nossa presidente. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Romário, muito obrigada, Eber. Agradeço muito às faculdades Anhanguera pela oportunidade de estarmos aqui para tratar de tema que é de extrema importância para os estudantes de direito, para os advogados, né? Falar da OAB é sempre muito importante. A Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição reconhecida constitucionalmente, né? O advogado, a função do advogado é essencial para a administração da justiça. Então, é importante que toda a sociedade saiba, né, que a nossa função, a função do advogado, está no status constitucional, a importância dessa função para a sociedade, para a distribuição da justiça. Então, é um prazer estar aqui com vocês e tratar desse tema, que é um tema importante para toda a sociedade. Sim, inclusive, muitas vezes a gente se pergunta, passando pelas ruas, até mesmo vendo alguma publicação, OAB, subseção, OAB com uma pauta, um assunto relevante. E a ideia hoje, nesse episódio, é fazer você que nos acompanha, né, Eber, ter o conhecimento. Qual a funcionalidade de uma subseção, qual o papel da OAB para o campo jurídico, qual a atuação principal da OAB. E você quer trazer as boas-vindas para o nosso vice-presidente, senhor Darlan? Sim, seja muito bem-vindo, Dr. Darlan Rocha Oliveira, ao nosso podcast Focado no Direito. E a gente está aqui para poder se fundamentar um pouco mais a respeito do direito, que é muito complexo para um aluno de início de curso, né? E também para os demais cidadãos, né, que vivem em meia sociedade, que vivem de peculiares informações, né? Não buscam a fundo um conhecimento real e necessário para poder lidar a respeito do mundo jurídico. Obrigado, Romário. Obrigado, Eber. Quero cumprimentar todos os ouvintes do podcast Focados no Direito, aos ouvintes, aos estudantes, né, das faculdades Anhanguera. Para nós, gestores de ordem, é sempre um grande prazer poder estar junto com vocês, acadêmicos do direito, para falar um pouco sobre a nossa profissão, falar um pouco sobre a nossa estrutura organizacional, que é a OAB, porque vocês estão no início, outros no meio, alguns já no fim do curso de direito, mas invariavelmente vocês passarão pelos quadros da OAB, independente da carreira que vocês visem para o futuro de vocês. Queremos muito que todos vocês se tornem advogados. Como a professora mesmo citou, a profissão do advogado é uma profissão das mais belas que existe. Não obstante, diferente disso, na nossa Constituição Federal, ela destaca a profissão, o cargo de advogado como sendo essencial à administração da justiça. Esse destaque dentro da divisão da tríade da justiça, ela não se dá ao juiz, ao Ministério Público, ela dá ao advogado. É o advogado que tem a responsabilidade de promover a justiça. Ele é essencial. Então, para nós, como dito anteriormente,
gestores falar com vocês, alunos, acadêmicos, apresentar um pouco do que é a vida do advogado, do que é a OAB, é para nós sempre um imenso prazer. Estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Doutor Darlan, como que funciona a estrutura da OAB? Heber, a estrutura da OAB, ela é dividida entre o Conselho Federal, entre as seccionais e as subseções. O Conselho Federal, ela é responsável por toda a organização da OAB no âmbito nacional. Ok? Ela tem, então, a representatividade, inclusive, de pugnar pelos interesses da OAB perante Presidente da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados. E dentro dessa estrutura, ela tem as seccionais. As seccionais é a representação da OAB no âmbito estadual. Ok? E dentro das organizações da seccional, você tem a subseção. A subseção, ela é a representatividade da Ordem dos Advogados dentro do âmbito municipal. Então, por exemplo, nós somos gestores, né, presidente e vice-presidente da OAB subseção de Osasco. Nós representamos a Ordem dos Advogados dentro do município de Osasco. Representamos todos os interesses dos advogados que estão inscritos nesta subseção. Ok? Nós, hierarquicamente, respondemos à OAB seccional, que, por sua vez, responde ao Conselho Federal. A inscrição do advogado, ele se dá na subseção, ok? Porém, a sua autonomia de trabalho, a sua liberdade de atuação, ela é em âmbito nacional. Então, o colega advogado inscrito em Osasco, ele não está limitado a trabalhar só em Osasco, em todo o território nacional. Porém, ele responde à ordem da subseção de Osasco, onde ele está inscrito. E, por sua vez, à seccional e, por sua vez, ao Conselho Federal. Quer complementar? Dentro da estrutura ainda, nós temos... vamos falar agora da nossa seccional de São Paulo. Tá? Como funciona a seccional de São Paulo? O que ela oferece para os advogados? Qual a função da seccional para os advogados? Então, todo mundo reclama, né? A gente só paga anuidade da OAB e o que nós temos de retorno? O que os advogados têm de retorno? Então, na estrutura da nossa seccional de São Paulo, nós temos a Escola Superior de Advocacia, que é uma escola que oferece cursos de especialização e de pós-graduação para que o advogado, após terminar o curso de direito, passar na OAB, ele não pode parar de estudar, ele tem que continuar os seus estudos, continuar a sua formação, porque nós, advogados, temos que, uma vez que escolhemos essa profissão, aliás, eu acho que em toda a profissão, nós temos que ter a consciência que nós temos o dever de continuar os estudos, continuar nos atualizando, nos aprimorando, para cada vez oferecer um serviço melhor para os nossos clientes, estarmos cada vez mais preparados para resolver os assuntos, os problemas jurídicos dos nossos clientes. Inclusive, o fortalecimento da nossa classe, que é uma das funções da OAB, é o de fazer com que a classe se torne cada vez mais forte. Então, esse fortalecimento passa pela continuidade dos estudos. Então, por isso, a OAB instituiu essa Escola Superior de Advocacia, que é a oportunidade para o advogado dar continuidade aos seus estudos dentro da própria instituição de classe. Nos primeiros 3 anos de formados, a OAB oferece muitos cursos através da ESA gratuitos, porque nós entendemos que o advogado, assim que se forma, ele não tem ainda uma carteira de clientes, não tem ainda, né, honorários suficientes para sair aí investindo em novos cursos, né, de continuidade, de formação, de especialização, porque já veio aí um investimento de 5 anos, né, pagando a faculdade. Então, a OAB oferece, através da ESA, uma continuidade
por 3 anos, gratuito. Eu acho que isso é o maior benefício que os advogados têm, né? Porque o estudo e a apreensão do conhecimento pelo indivíduo é algo que fica como patrimônio do indivíduo. Ninguém Exato. pode te tomar isso. Então, eu acho que é o maior benefício que a OAB oferece para os advogados. Além da ESA, também tem uma estrutura de prestacional, tá? de vários temas ligados ao social. Por exemplo, temos a CAASP, né, que é a Caixa de Assistência do Advogado, que oferece serviços na área, por exemplo, odontológica, farmácias, né, com medicamentos com custo muito menor do que as farmácias de rua normais, né? Então, você consegue comprar medicamentos com 40% mais baratos, 30%, dependendo do medicamento. Então, é um benefício que eu também acho muito importante. A OAB traz para o advogado, porque as farmácias não visam lucro, né? As farmácias da OAB. Então, esse lucro que as farmácias externas de comércio normal têm, a OAB transfere como desconto para os advogados. Eu acho que isso é um benefício imenso, né? E, além disso, tem as livrarias que hoje estão virtuais, né? As compras são virtuais, você pode comprar livros físicos, mas tudo virtual. Nós tínhamos livrarias físicas, mas a OAB, a CAASP, entendeu que nós estamos passando por um processo tecnológico, tudo está sendo virtualizado. Então, as livrarias também passaram a ser virtuais. Você pode comprar os livros físicos e recebe em casa os seus livros. Compra pela internet e recebe em casa. Então, o custo que a OAB tinha para manter essas livrarias físicas, ela também transformou em descontos, em benefícios para o advogado, que o frete é grátis. Enfim, tem muitos benefícios que a OAB oferece para os advogados, além do que, né, eu acho que também é importante falar que em todos os fóruns do estado inteiro, em todos os fóruns, tem uma sala do advogado. Muito bacana. Mantida pela OAB. Porque às vezes a gente vai fazer uma audiência, precisa tirar uma cópia de um documento, precisa mesmo protocolar uma petição, né, na hora. E se você não tem um computador à mão, você tem que ir para o seu escritório. Às vezes você está em outra cidade, em outro município. Então, a OAB também oferece esse benefício para os advogados, que eu acho primordial. Mantenha uma sala para o advogado fazer pequenos serviços urgentes em cada fórum e às vezes, até em delegacias. Às vezes, né, aqui em Osasco a gente ainda não tem, mas estamos trabalhando para isso também. Então, eu acho importante falar que tudo isso tem um custo, né? E esse custo é mantido com as nossas anuidades. Então, as anuidades servem para tudo isso. Tá? Então, essa estrutura é importante mencionar. E é uma estrutura que se mantém por cooperatividade, né? E quando nós um dia fomos advogados também, né, Eber? Sim. Nós já temos o conhecimento para quem nos acompanha, conhecer a estrutura realmente, qual que nesse momento, nesse exato momento, o que a OAB está fazendo pelo acadêmico do direito, aquele que já se formou, que foi bem tratado aqui, a parte médica de cuidados com a saúde, que é muito importante. E nessa estrutura toda, cuidando de uma subseção, uma pergunta chave, né? Qual que é o seu desafio, como o desafio dos senhores, como liderando ali a gestão da advocacia na atualidade, nessa estrutura toda, o dia a dia de vocês dentro do escritório da OAB? Então, nós nos impusemos um desafio na Bacana. primeira gestão, que estamos chegando aí, já estamos na segunda gestão, né? Nós passamos a primeira gestão, que foi 2019, 20 e 21, e um desafio que nós lançamos foi o de reformar nossa casa, reformar e ampliar nossa casa para trazer um espaço decente e digno para o advogado. Nós vivemos aí uma mudança, na forma de prestação do serviço do serviço do advogado, do serviço jurisdicional e de todos os serviços. A maioria das prestações e serviços estão se adequando a esse novo formato virtual, né?
e com a pandemia isso se acelerou. Então, um desafio que nós nos lançamos foi o de construir e de reformar e ampliar nossa casa e de oferecer espaços coworking para os advogados. Nós não tínhamos. E hoje nós estamos finalizando a nossa reforma, a nossa ampliação, com a construção de 3 espaços coworking que será disponibilizado aos advogados. E eu acho que esse desafio, né, Darlan, nós conseguimos conquistar, estamos aí para finalizar até meados do segundo semestre, se Deus quiser, nossa obra será concluída e entregaremos aos advogados de Osasco uma casa reformada, ampliada, com espaços coworking, com uma sala de aula que nós não tínhamos também. Como eu sou professora, eu prezo muito pela continuidade dos estudos, né? E acho primordial que a UAB tenha um espaço para isso, uma sala de aula. Não tínhamos uma sala de aula, hoje nós temos uma sala de aula que também será entregue junto com essa reforma. Interessantíssimo, né? E essa estrutura de cowork, o que visa, basicamente, disponibilizar um espaço de atendimento para o advogado, aos clientes, ter ali um espaço que eles vão poder compartilhar do conhecimento, tratar de algum processo. Qual seria o objetivo desse espaço? Porque é uma boa iniciativa até, porque às vezes o advogado tem o seu braço de apoio, a sua subseção, né? Tem ali uma boa gestão para cuidar do seu trabalho, né? Isso é importantíssimo. Exatamente. A advocacia, como todas as demais profissões, ela passa por um processo de evolução e de adaptação, sobretudo pós período pandêmico que nós vivemos. Hoje, para um jovem advogado que sai da faculdade, para ele montar o seu próprio escritório, dentro das regras de publicidade, de veiculação de nome, propaganda que a OAB impõe, a gente entende que é muito desafiador para os jovens advogados. Então, com a criação dos espaços coworking, o que a OAB, no âmbito das subseções, ela propõe? Ela propõe que o jovem advogado tenha um local em que ele possa começar a atender os seus primeiros clientes dentro da própria estrutura da subseção, onde ele vai ter uma sala, um computador, onde ele pode reservar determinado horário para ali atender privativamente o seu cliente. A partir dali, ele começar a criar uma base, né, uma carteira de clientes, para que, no futuro, ele possa, enfim, ter o seu próprio escritório. Mas ter essa estrutura, ela é importante, não só apenas para o jovem advogado que começa a profissão, mas também para atender aquele velho, né, quando digo velho, um advogado um pouco mais experiente, que ante as dificuldades que passou, teve que fechar o seu escritório. E também tem outra questão, não se trata apenas de dificuldades, é uma tendência. Cada vez mais nós estamos falando, professora, de processos virtuais. Então, até que ponto hoje você manter um escritório físico é interessante? Tem muitos colegas, advogados, inclusive renomados, que preferem manter uma estrutura em casa. Ele trabalha da sua casa, mas ele prefere ter um espaço que ele não vai levar um cliente para a sua casa. Jamais façam isso quando vocês se tornarem advogados, tá? Procurem um espaço privativo para que vocês possam atender eles que não sejam na casa de vocês. Então, você pode trabalhar, peticionar diretamente da sua casa, do seu escritório, da sua sala, enfim. Mas no momento de você atender, você procura um lugar, e esse lugar pode ser o coworking proporcionado pela subseção. É importante também, dentro do campo do desafio, além de tudo isso que a professora, nossa presidente, falou, que é o nosso objetivo como gestão, nós também temos o desafio, Heber, de sempre manter a dignidade do advogado, no sentido de o advogado, no âmbito da subseção, ele ser respeitado pelas demais autoridades. Nós estamos falando de prerrogativas, defesa das prerrogativas. Nós, advogados, no nosso campo de atuação, o que nós fazemos? Nós levamos a voz,
a necessidade do cidadão ao juiz, a qualquer outra autoridade. Mas para que isso aconteça de forma efetiva, nós precisamos ter liberdade de atuação, Romário. Nós precisamos saber qual que é o alcance, qual que é o nosso limite, até onde nós podemos fazer, quais são os nossos direitos para defender o direito do cidadão. E muitas das vezes nos deparamos com autoridades, pode parecer até redundante, com excesso de autoridade, com abuso de autoridade, que impede, que tentam limitar nosso campo de atuação. Então nós, como gestores, representante hoje de mais de 4.500 advogados, o nosso dever, a nossa missão também é fazer que esses 4.500 advogados dentro da cidade de Osasco sejam respeitados, tenham liberdade de atuação em qualquer campo, em qualquer fórum, em qualquer delegacia, em qualquer espaço público ou privado. Então, o papel de uma diretoria, de uma subseção, também é fazer isso, fazer valer os direitos e as prerrogativas do advogado. E é muito interessante abordar isso. Para você que nos acompanha diretamente do Instagram, do YouTube, estamos com convidados aqui representando a subseção de Osasco da OAB. Estamos trazendo aqui os detalhes, né, do dia a dia, de como é o objetivo, como é o objetivo, as funcionalidades e a importância que uma subseção tem para o funcionamento, para a dinâmica da utilização do direito, inclusive dos operadores do direito. Não é isso, Heber? Você tem alguma pergunta para trazer? Eu acho muito interessante esse projeto que está se consolidando do Conwork, que ele, através dessa oportunidade, ele se torna mais um benefício em prol do advogado. Tanto o que já está atuando, como o que vai se formar também. Uhum. E eu acho que isso é uma quebra de paradigmas, né? Porque tem muito esse comentário a respeito de que a OAB ela não trabalha em prol do advogado, né? Ela deixa a desejar em benefícios para o advogado, correto? Então, eu acho muito interessante esse projeto do Conwork estar se consolidando, porque isso mostra o quão a OAB é voltada para os advogados. Muito importante. Com certeza. A OAB é uma entidade de classe, né, que sua primeira função é realmente defender as prerrogativas do advogado, fazendo com que elas sejam de fato respeitadas, mas a OAB também tem um papel social. Ela tem atividades importantíssimas, né, ligadas à sociedade. Nós temos uma comissão de direitos humanos. Essa comissão de direitos humanos, inclusive, já teve diversas atuações, já promoveu, por exemplo, né, em prol da sociedade, campanha de doação de sangue, que foi muito bem desenvolvida e foi assim um sucesso. Nós conseguimos doar, eu não sei agora a quantidade de bolsas de sangue, mas o banco de sangue ficou assim muito feliz com o resultado da campanha. E nessas campanhas nós visamos, veja, são advogados que fazem doação de sangue, né? Os advogados, nós mobilizamos a própria sociedade, mobilizamos outras entidades que também trabalham em prol da sociedade, entidades como Rotary, como Lions, como a ACO, que é uma Associação Comercial de Osasco, participaram conosco dessa campanha e foi uma campanha de muito sucesso. Nós temos dentro da OAB também comissões da criança e do adolescente, comissão do idoso, da mulher, né, que visa proteger interesses de pessoas que são mais frágeis. Não que a mulher não é frágil, mas a mulher foi considerada o sexo frágil, né? Tem até música sobre isso, mas que enaltece a mulher. Aliás, essa música é muito bonita. Gosto muito da letra dessa música, porque diz assim, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Vai. A música então, estamos vendo até uma presidente, bonita. Estamos como convidada aqui, excelente presença, representando inclusive aqui a mulher, né? Uhum. E mulher também
cuida bem, além do seu lar, cuida bem de onde ela está, né? Sim, eu acho que o papel, né, da mulher e do homem, eles se misturam muito, né? E agora, com essa ênfase na defesa dos direitos da mulher, a igualdade dos sexos, né, do gênero, esse tratamento igual que as mulheres estão exigindo na sociedade, vem só acrescentar. Eu acho que isso todos nós ganhamos. Os homens ganham, as mulheres ganham, acho que a sociedade ganha, porque homens e mulheres são essenciais para a vida em sociedade. E eles precisam se dar bem, precisam se complementar em todos os setores, no profissional também. Então, hoje nós temos na UAB de Osasco uma presidente e um vice-presidente. Nós nos complementamos, né? Nós temos na seccional de São Paulo a primeira mulher presidente, que também em 90 anos de seccional, a história da seccional já tem 90 anos, é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo de presidente. É muito importante, eu acho que isso mostra um crescimento da sociedade, uma evolução da sociedade, porque não tem sentido tratar a mulher de outra forma que não seja o mesmo tratamento que se dá ao homem, exatamente o mesmo. Né? E curiosamente, né, as mulheres são maioria, né, no censo demográfico. Sim, e as mulheres acabam ocupando um pouco espaço dentro dos cargos de notariedade, né? Então, assim, a OAB tendo esse momento, né, em que uma mulher preside a OAB São Paulo pela primeira vez, é um marco. Sim. Osasco, a gente fala que a subseção de Osasco é uma subseção de vanguarda, né? Porque a professora já está na sua segunda gestão e já teve outras mulheres nós que... Nós tivemos, na gestão anterior, também uma presidente mulher. A senhora, na verdade, substituiu uma mulher. Substituiu uma mulher, né? Então, tá na hora de um homem, né, Heber? Nós estamos o quê? Há 6 anos, né? Vai completar 12, Não, né? 12 anos, né? A OAB Osasco sendo gerida por uma mulher. Por mulher. Então, assim, pelo menos no âmbito da OAB em Osasco, as mulheres estão muito bem representadas. O espaço das mulheres estão sendo muito bem observados, né, professora? Com certeza. E a estrutura da OAB, né? E agora falando de mandato, como vocês podem trazer para nós como funciona essa organização de mandato, eleição, né? Para quem nos acompanha, né? Ter uma noção de como é organizada essa estrutura. Porque até então, quem olha dali da calçada para a vista de um escritório, de uma subseção da OAB, vê lá escrito, né, o escritório da OAB, a tal região, mas não imagina o que tem dali do portão para dentro, da estrutura que é para formar esse corpo, né? Então, qual que é o início de tudo para começar a eleição, presidência? Também tem os diretores. Como é essa estrutura? Nós temos uma eleição a cada 3 anos. Sim, tá? Sim. A eleição é direta para as subseções, para as seccionais. Nós temos, cada estado da federação tem uma seccional, são 27 seccionais. E para presidente do Conselho Federal, a eleição é indireta. Então, são os próprios conselheiros federais que escolhem o presidente do Conselho Federal. As demais, né, as seccionais e nas subseções, a eleição é direta. Então, nós inscrevemos quem tem intenção de se candidatar, tem que inscrever a sua chapa, que é composta por presidente, vice-presidente, um diretor tesoureiro, um secretário adjunto e a secretária-geral. E o secretário-geral. Se o Darlan quiser falar um pouco a respeito disso. As eleições da OAB é chapa quente. É tenso, literalmente, conforme a professora explicou. As eleições no âmbito das subseções e da seccional, o voto é direto e nós nos organizamos em chapas, né? Então, são 5 candidatos que compõem as chapas. Esses cargos são previamente inscritos, né? Montamos uma chapa com o presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro.
E ali ocorre um pleito, e ali tem debates, tem impugnações. Chega determinado dia, tem o voto direto. Essa última eleição, o voto já foi um voto eletrônico e vence quem tem a maioria dos votos. E assim, o âmbito eleitoral, ele ferve, ele é pujante mesmo. Vocês, nas atividades acadêmicas de vocês, não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer seminários, debates em classe, vocês vão perceber que o perfil do advogado é argumentar, é brigar. E quando você fala, por exemplo, de uma eleição no âmbito da OAB, isso acontece. Então, é muito similar a uma política, a uma eleição política partidária. É muito similar. As regras eleitorais são praticamente idênticas, a questão de publicidade, de como é que se faz uma campanha. Então, tudo isso está dentro do estatuto da OAB. Vocês terão a oportunidade também, mais para frente, de poder ter conhecimento. E, a partir daí, acontece o pleito. A eleição, né, ela se dá ao final de cada gestão. Uma gestão, ela é de 3 anos, tá? Então, nós eleitos estamos nesta atual gestão de 2022 até 2024. Significa que no final de 2024 teremos novas eleições para a presidência da subseção e ali forma-se novamente outras chapas sem limite de reeleição. E aí é uma diferença, né? Eu falei que é muito parecido com a política partidária, porque existe lá uma limitação. Na OAB, não. A presidente ela pode sair candidata quantas vezes ela bem entender. Me respondeu uma dúvida. E quantas vezes o eleitorado dela decidir que ela deve ser presidente. Para ser candidato, só para complementar, não pode estar em débito com a OAB, né? E não pode ter processo ético, né? Nós temos na estrutura da OAB também o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina. E nós temos esse tribunal que é para verificar se o advogado está agindo respeitando o Código de Ética e Disciplina. Nós temos que, todas as nossas ações têm que ser pautadas pela ética e pela disciplina. Isso tudo está nas regras, no regulamento, no Estatuto da OAB e no Código de Ética e Disciplina. Como que o advogado deve agir, se comportar, como que o que é considerado ético, o que é considerado fora do Código de Ética. Então, tudo isso está regrado, né? Uma das regras impostas ao advogado é o pagamento da anuidade. Se ele não paga a anuidade, ele pode sofrer um processo ético, tá? E ficar impedido, então, né? Pode ter a sua licença suspensa e enquanto não fizer o pagamento, um parcelamento, não vai poder exercer a advocacia. Então, quem está em débito financeiro ou tem processo ético não pode se candidatar a cargo nenhum na OAB. É importante também falar que existe uma cláusula de barreira, né? O candidato para ser diretor de subseção ou seccionário tem que ter no mínimo 5 anos de atividade, exercício da advocacia, ou seja, estar inscrito no mínimo 5 anos nos quadros da OAB. Para conselheiro, tá? Para conselheiro esse período é menor, tá? Que são 3 anos. Agora, para ser um diretor de ordem, você precisa ter no mínimo 5 anos de gestão, de exercício da advocacia. Correto. É muito interessante chegar a esse assunto, porque muitos dos estudantes que estão numa sala de direito têm o objetivo de um dia serem integrantes da UAB. Com certeza. Então, assim, eu tenho uma dúvida comigo que creio eu que muitos também estudantes também têm. Quais são os princípios, os requisitos que a ordem busca para um integrante chegar a participar do grupo? O requisito mínimo para você ser candidato a um dos cargos diretivos da OAB, para compor uma chapa,
É basicamente isso que nós acabamos de falar. Você ter 5 anos de exercício da profissão, ou seja, 5 anos inscrito nos quadros da OAB, não ter nenhum impedimento ético nem restrição quanto à anuidade. Ponto. A partir daí, é tudo questão política, né? Que é o advogado bem relacionado. Por exemplo, nós aqui em Osasco, novamente, nós temos 4.500 advogados. Então, não adianta você montar uma chapa com um advogado que talvez ele não seja tão bem relacionado no meio. Então, tem que ter, geralmente, quem participa dessas chapas são colegas advogados que participam da vida da OAB. Por isso que eu falei, é importante que quanto mais cedo vocês, e respondendo a sua pergunta, Heber, que falou que tem vontade de um dia, né, participar, ser um diretor de ordem, quanto mais cedo você participar das atividades da OAB, mais por dentro você estará de como que é o funcionamento da subseção, mais conhecido pelos seus pares você também será, entendeu? E isso vai facilitar para que você um dia seja um gestor de ordem. Então, a porta de entrada são as comissões. São as comissões. No que se refere aos alunos de diversas universidades que estão no curso do direito, o que a jovem advocacia proporciona para o aluno em termos de desenvolvimento acadêmico? Informações? É muito interessante. A subseção, a gestão de uma subseção, a administração de uma subseção, ela se dá através das suas comissões. A presidente da subseção, ela tem autonomia de criar quantas comissões ela bem entender. Porém, algumas são obrigatórias. E a comissão da jovem advocacia, por exemplo, é uma delas. Por quê? A OAB tem uma preocupação muito grande com os alunos egressos das faculdades que estão entrando nos quadros da OAB. De que forma? Fazer o acolhimento desses advogados. Nós, na subseção, temos uma comissão da jovem advocacia muito atuante. Temos inúmeros colegas jovens advogados que participam dessa comissão, cujo presidente, Josafá Marques, que inclusive teve uma atividade aqui na faculdade, ele tem o papel ali de acolher, acomodar esses jovens dentro da comissão e mostrando para eles os caminhos das atividades, não só dentro da OAB, mas caminhos profissionais. Na comissão, Heber, então ali você tem curso, você tem palestras, simpósios, congressos e especialmente, o que eu acho que é mais importante, é o networking, que é uma possibilidade de vocês trocarem informação entre vocês. Vagas de estágio, emprego, troca de informações, dúvidas de como atuar em determinado processo ou procedimento e por aí vai. E dentro dessa comissão da jovem advocacia, inclusive, tem uma coordenadoria voltada exclusivamente para os acadêmicos do direito. Por quê? Nós queremos o quê? Que vocês, alunos, desde já participem das atividades da OAB. Então, assim, participando dessa comissão dos acadêmicos, vocês passam a ter conhecimento a tudo que está acontecendo dentro da subseção. Às vezes, tem palestra falando sobre determinados assuntos, né, professora, que vocês estão vendo na faculdade. Então, ali serve como complemento também. Então, é muito interessante. E eu gostaria também de falar um pouquinho, já que preocupação dos acadêmicos do direito, e vocês são acadêmicos, a preocupação com o exame de ordem. Exame de ordem. Que eu acho assim, muito importante que os acadêmicos tenham a consciência da importância do exame de ordem. Não vejam o exame de ordem como algo assim, um inimigo à vista. Não. Nós temos que entender o exame de ordem como vamos colocar assim, né? Um mal necessário para nós, porque vocês devem participar aí da vida acadêmica e devem falar sobre isso, né?
os professores devem trazer informação a respeito desse tema de outras faculdades. Nós sabemos que tem muitas faculdades de direito, que é um problema do Brasil, né? O Brasil tem aprovou a abertura de muitas faculdades de direito. E, como eu disse no início, logo no início da minha fala, a missão do advogado é uma verdadeira missão. Nós exercemos, assim, uma missão dentro da sociedade e nós não podemos exercer essa missão, tá, de qualquer jeito. Então, é Exato. necessário que a Ordem dos Advogados do Brasil selecione, sim, verifique, sim, quem são aqueles que pretendem exercer essa missão. Vamos colocar assim, entre aspas, né, para não ficar assim algo... Vejam, o advogado, como disse o Dr. Darlan numa das suas falas, é aquele que dá voz àquele que não tem voz, né? É ele que vai levar os pleitos do cidadão ao Poder Judiciário. É ele que dá voz ao cidadão. E ele, para para cumprir bem essa missão, ele precisa saber o que está fazendo. É muito sério isso. Lidar com o direito dos outros é algo muito sério. Então, é papel da Ordem dos Advogados do Brasil fazer essa verificação. Verificar se a pessoa realmente está em condições de exercer essa função. Por isso o exame de ordem. O exame de ordem, infelizmente, devido a esse número imenso de faculdades que foram autorizadas e não tem o devido cuidado, e tem muitos alunos também que não fazem a faculdade da forma devida, com a responsabilidade que deveriam ter, né? Estudando, se aprimorando e com a consciência de que vão exercer uma profissão que interfere no direito de terceiros, no direito de outras pessoas. Então, tem que ter uma responsabilidade imensa para tratar do direito de outras pessoas, né? Então, eu acho que a consciência de todos precisa ser focada, né, nessa responsabilidade. E em respeito a esse direito que vai ser tratado por esses profissionais, né, direito de terceiros, direito de outras pessoas, a Ordem dos Advogados do Brasil impõe essa necessidade de se passar pelo exame para verificar se a pessoa está realmente apta, né, a lidar com essa missão, né, com essa função que é de tamanha responsabilidade dentro da sociedade, né? Então, o exame de ordem é essencial, é importante e todos precisam se preparar para isso. As faculdades não devem preparar o aluno para passar no exame de ordem. Ela deve preparar o aluno para ser um bom advogado, com consciência, com respeito ao direito que ele vai lidar no seu dia a dia profissional. Então, para isso, ele deve estudar de forma sistemática o direito. E depois, passar no exame de ordem vai ser uma consequência natural. Aquele que fez a faculdade dessa forma, né, correta, estudando sistematicamente o direito, vai passar no exame de ordem. Você pretende tirar o seu exame de ordem? Desculpa. Com certeza. Pretende? Com certeza. Nós do grupo Focado no Direito temos uma frase que é referente ao que você explicou, que é estudar para a vida e não para a prova. Olha, que lindo. É isso. Exato. É exatamente isso. Lembrou bem. Eu ia falar algo muito parecido, da responsabilidade dentro daquilo que a nossa presidente acabou de nos ensinar. A responsabilidade do advogado é tamanha que nós trabalhamos com os elementos mais essenciais do ser humano. Nós trabalhamos com a vida, a liberdade e o patrimônio. Para lidar com esses três elementos, não dá para você fazer uma faculdade de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, assim, o exame de ordem é sim um mal ou um bem necessário, a depender do ponto de vista. E, inevitavelmente, vocês vão se deparar em algum momento dos estudos de vocês, da preparação de vocês, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com a Maria José, acontece com todo mundo. Grupos falando que a OAB é uma entidade meramente arrecadatória. Mentira. Porque quer ganhar dinheiro com os exames de ordem. Mentira.
A OAB ganharia muito mais dinheiro se não houvesse exame de ordem e todo mundo que saísse da faculdade fosse automaticamente inscrito no quadro e pagasse uma anuidade de R$1.000 por ano. Possui limite de classificação ou é por capacidade mesmo? Por capacidade, Capacidade, não tem limite de não- classificação. Num certame, se foram inscritos 50 mil formandos, tá? E ali, 50 mil aprovados, 50 mil entram no quadro da ordem. Então Não é classificatório. essa frase que diz então que é por cunho arrecadatório que a OAB tem de realizar os exames é ver na prática, porque a pessoa vai passar de acordo com o conhecimento e a capacidade dela. De acordo com o conhecimento. O advogado passou, ele começa a pagar a anuidade. Se ele não pagou, ele paga a prova. Só que a prova, quem realiza, por exemplo, não é a OAB, é uma outra instituição. Foi terceirizado. Foi terceirizada, que é a Fundação Getúlio Vargas. Bem então, assim, renomada. todo o custo da prova é pago para aquela instituição. Então, a OAB não ganha dinheiro com o exame de ordem. A OAB, a arrecadação da OAB, quando a gente fala ganhar dinheiro, né, parece que é algo mercantilista. Não, mas a arrecadação da OAB se dá através da anuidade. Então, essa fala de que a OAB é uma entidade meramente arrecadatória não é verdade, porque se assim fosse, todos aqueles que concluísse a faculdade de Direito automaticamente estariam inscritos no quadro da ordem, pagando anuidade. Então, a OAB ela tem a preocupação de aferir o mínimo de conhecimento do formando. O mínimo. E nós estamos falando de mínimo, tá? Mínimo. E aqui não tem nenhum juízo de valor a quem tenta, né, professora, fazer o exame de ordem, não passa, porque ali existem tantas outras questões, além do conhecimento técnico, tem questão emocional, nervosismo, enfim. Mas assim, o advogado, o estudante, ele precisa passar pelo mínimo que é esta prova. E ainda assim, a gente se depara com advogados que, infelizmente, mesmo sendo aprovados, não estão aptos a exercer a atividade da advocacia. Eu acho muito interessante o exame da ordem porque ele funciona como um filtro. E o ser humano, em geral, ele é filtrado desde o momento do nascimento até o momento do seu falecimento. Justamente. E isso ele capacita a pessoa. O filtro ele vem de uma forma capacitória. Ele não limita a pessoa. Alguns, infelizmente, se abate quando é reprovado em algum exame, em alguma fase da vida, se abate. Mas para outros isso serve de incentivo, né? Você fica indagado ali. Eu quero passar. E isso vira um desejo, fica obstinado por aquilo e isso incentiva o crescimento do ser humano em termos de conhecimento técnicos, práticos. Eu acho muito interessante isso e como você falou, se todos os formados já saíssem da faculdade e já fizessem parte da OAB, isso seria muito mais interessante monetariamente falando. Sim. Então, esse mal que as pessoas alheias falam que a OAB ela visa só o monetário com a realização de uma prova, isso é muito vago. Isso é notável, né? Com o esclarecimento que você nos prestou, isso é muito vago. E você falou uma coisa que é essencial, Weber. Você tem que ter a consciência, desde o primeiro ano, primeiro semestre da faculdade, que ao final do curso você vai ser submetido a essa prova. Não adianta querer brigar contra isso. Sim. Você vai ser submetido a essa prova. Quando eu me formei, foi um determinado momento em que o exame de ordem estava sendo muito questionado. Então, foi até objeto de discussão no STF. E tinha um grupo que apostava que a prova de exame de ordem era inconstitucional. E muitos dos meus colegas acreditavam que aquilo não ia passar. Ou seja, ou melhor, que ia passar, que seria declarada a inconstitucionalidade do exame de ordem. Eu, por minha vez, me falei assim, não, para mim não quero saber se é ou não é, eu vou me preparar para fazer o exame de ordem. Entendeu? Eu, como tantos outros, nós passamos, um na primeira prova, outros depois, outros eu fiquei sabendo que passaram agora depois de tanto tempo, mas tudo bem. Agora, teve aqueles que ficaram presos nessa retórica de que, olha, o exame de ordem não serve para nada, não qualifica, enfim, até hoje não conseguiram adentrar na profissão. Até hoje. E como é satisfatório para nós falar assim, eu consegui, eu fui aprovado no exame de ordem. É assim, é uma sensação
tão gostosa. Imagina você passar 5 anos, você provas, trabalhos, aí depois, quando acabar a sua faculdade, você é submetido a uma prova para falar assim, a um exame de proficiência técnica, para saber se você tem um mínimo de conhecimento técnico para exercer a profissão, e você ir lá e ser aprovado. É algo assim que gratificante, que enche a gente e encoraja a gente a seguir na profissão. Impulsiona. Encoraja, na verdade, se preparar. Encoraja, exatamente. Existem, com todo respeito às classes, né? Tem classes profissionais que não há necessidade de você prestar por um exame de proficiência. Já a OAB e algumas outras que exigem, como o CRC, tirar aí aos contadores, ao advogado tirar a sua carteira, a sua funcional da OAB. Eu aprendi numa palestra da OAB que não deve se falar carteirinha. Carteirinha é de clube, de convênio. Exato. Sim, exato. Funcional. Funcional a carteira. Por quê? Credencial. É uma credencial porque você é um operador do direito. Inclusive, é prerrogativa do advogado ser ali, ele auxilia na administração da justiça. Então, para que a justiça funcione, tem que ter um advogado. E para que o advogado ele consiga operar o direito, ele precisa estar bem qualificado. E é o exame da ordem que vai exigir isso. Eu acho isso interessante, porque vai mostrar para aquele que está formando, como você bem disse, desde o primeiro semestre, desde o primeiro dia de aula, ter a ciência de que ele deve se qualificar bem. Romário, você não pode chamar de carteirinha um documento que te dá poder. E a carteira da ordem, ele te dá poder. Poder. Poder de dar voz a uma outra pessoa. Poder de postular em juízo. Coisa que ninguém pode fazer. Palavra bonita, postular em juízo. A gente está aprendendo. Advogar, falar por... Entendeu? Postular em juízo, ou seja, só o advogado pode postular em juízo. E como é que você faz isso? Através da carteira. Então não pode ser carteirinha, porque ele te dá um poder. Tá? Então é carteira. Tenham sempre isso em mente. O direito, ele é fascinante justamente por isso. Ele te traz muito conhecimento, tanto no vocabulário como em meios técnicos, jurídicos, meios de convivência em torno da sociedade. Sim, o direito, ele é fascinante. Em todos os seus âmbitos, ele é fascinante. É um processo de lapidação, né? Porque aquele que entra no primeiro dia de universidade, faz universidade, se aquele que é aplicado, ele já vai começar ali entrando se estruturando, que é igual para você integrar a equipe o corpo da OAB, você precisa já fazer imersão. O direito, estudar o direito é assim, não é? Exatamente. E isso não serve só para o curso de direito. Logicamente que nós, operadores do direito, nós temos a obrigação de ter um bom português, uma boa escrita, uma boa oralidade, mas fazer uma faculdade não serve apenas para te dar um diploma, para te dar uma profissão. Fazer uma faculdade, concluir uma faculdade, tem que ser um fator de transformação social. É inadmissível que alguém entre na faculdade com um pensamento e saia dela com o mesmo. Então, assim, a faculdade, seja ela qual for, mas em especial de direito, é um fator de transformação social. Agora, uma curiosidade. Um dia vocês estiveram já estudando o direito, estiveram numa cadeira, assim como hoje nós estamos, para então rumo a tirar aí o exame da ordem, fazer o exame da ordem, passar, né, que não é à toa que estão aí já bem ingressados na carreira, sendo gestores da OAB, no direito como um todo relacionado à profissão. Vocês poderiam trazer alguma curiosidade, né? Já estamos indo para os minutos finais da nossa conversa. A gente já debateu diversos assuntos, por incrível que pareça, relevantes até. Sim. Uma curiosidade, uma experiência, como acadêmicos de direito, um certo dia, algo para compartilhar e agregar aqui dentro desse episódio, para aquele que nos acompanha. Estamos pelo YouTube e Instagram, nessa roda de conversa, e foi muito interessante trazer esses temas e falando da experiência que vocês já tiveram também
como acadêmicos de direito, tem alguma coisa que vocês poderiam deixar aqui para compartilhar? Assim, estudando direito, a exame da ordem, tem alguma... conselho, uma forma de se estruturar até chegar ao exame da ordem. Eu, por exemplo, tenho assim muito vivo, toda vez que eu lembro dos meus bancos acadêmicos, eu tenho assim muito vivo em mim um sonho que eu tinha na época que eu era aluna. Eu era aluna da Unifiel e eu tinha o sonho de dar aula na Unifiel. E eu fiz a faculdade com esse sonho. E quando eu terminei a faculdade, eu logo fui procurar saber o que eu tinha que fazer para dar aula na Unifiel. E eu fui fazer o mestrado, me especializei numa determinada área e fui dar aula na Unifiel. E dei aula na Unifiel por 25 anos. 25 anos, né? Imagina. Então, eu acho importante demais nós sonharmos de forma bastante realista, né? Não ficar só sonhando, né? Sonhar e buscar realizar os nossos sonhos. Todos nós somos capazes de realizar os nossos sonhos. Acreditar, né, nos seus sonhos e buscar realizar. Não duvide de você jamais. Né? Então, eu sempre me vejo com esse sonho lá no passado e eu realizei e fiquei muito feliz, muito satisfeita comigo mesma, realizada, porque eu consegui conquistar algo que eu planejei para mim. Então, eu acho que todos nós somos capazes de planejar, de sonhar, conquistar, realizar. E para realizar, né, o sonho de passar na OAB, não tem mágica, é estudar. Estudar. Toda aula que você tem na faculdade é importante. Toda aula deve ser assistida e reestudado depois aquela matéria que você viu, com muita dedicação, com muita responsabilidade. O estudo é o caminho. E dentro do que ela acabou de dizer, a dica que eu dou, que eu usei para mim, eu sempre falo isso para todo mundo que eu posso aconselhar, é o foco. Como é que você tem foco para passar no exame de ordem? Sabendo que ao final do curso você será submetido a um exame de ordem. Eu, desde o primeiro semestre, todos os exames de ordem que tinha, eu fiz todos os simulados. Tinha a prova no domingo, na segunda-feira eu estava pegando um gabarito, eu ia lá, eu fazia, sabendo ou não, entendeu? Eu chutava, mas depois eu ia procurar saber qual era a resposta certa. O que eu sabia me desafiava a ter que responder certo. Pô, essa matéria eu já tive. Porque o que acontece? Quando vai chegar no exame de ordem, não vai cair no exame de ordem matéria que vocês aprenderam no 10º semestre, no 9º, no 5º ano. Não, vai cair coisas lá do primeiro. Então, é o que a professora acabou de dizer. Toda matéria dada gera um conhecimento. Vai gerar uma necessidade lá na frente. Nada é obsoleto. Tudo ali vai fazer sentido, é uma peça que vai se encaixar com alguma outra lá na frente. Então, eu, particularmente, a dica que eu dou é: façam, refaçam todos os exames de ordem que vocês tiveram a oportunidade de fazer até chegar a vez de vocês. Muito bom. Fica essa dica. Muito bom. Já pensou, Eber? A gente prestando a OAB, a gente lembrar desse momento aqui se a gente pegar aqui, a base de tudo é você realmente não ficar disperso, né? A gente Sim. ter o foco. Sensacional. Não por coincidência, mas focado no direito, né? Temos um renomado Focado no direito. Focado no direito. conosco que ele nos explicou, né? Ele trouxe essa temática para a sala de aula entre a diferença de um aluno e do estudante. E para se passar na OAB é um requisito ser estudante. Aluno é aquele que senta na cadeira e assiste a aula. O estudante é aquele que trabalha em casa e chega na aula, ele tem o professor como um facilitador de entendimento. Nossa, que bacana. É muito interessante. E você faz assim a sua faculdade? Sim. Você está fazendo assim? Olha Sim. que Nós bacana. fazemos, né? Não Porque vai passar no primeiro exame, vai passar no 4º ano. temos o grupo de estudos na sala de aula, temos, né, um ajuda o outro.
ali o professor para explanar o conteúdo, mas a gente tem que esmiuçar em casa. Sim, sem dúvida. Pegar o conteúdo em casa. E tem muitos colegas que possam estar nos ouvindo, às vezes falam assim, mas eu não quero ser advogado, Maria José, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser delegado. Eu conto, a senhora conta a verdade para eles. Vai ter que fazer, advogado. Tem que ser advogado. Não adianta. Vai ter que passar pelos quadros da OAB. Invariavelmente, um cargo ou outro público, né, de operador de direito, você não precisa. Mas para você ser juiz, para você ser promotor, você precisa ter um período mínimo de exercício da advocacia. Então, se não me engano, são 2 ou 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então, assim, vai ter que passar pelos quadros da OAB. E digo mais, a prova da OAB é uma das mais fáceis. Se a pessoa não se sente apto a ser aprovado no exame de ordem, dificilmente vai conseguir um exame da magistratura do Ministério Público. Eles exigem o estatuto da OAB também para... Sim. Aí, vamos já o direcionar da OAB, o estudo para o estatuto da OAB. A maioria das questões é sobre o estatuto da OAB. Se você pegar assim, ó, tem direito penal, civil e tal, eu agora não lembro o número de questões, vamos imaginar. São 5 questões de direito civil, são 8 do estatuto da OAB. É uma proporcionalidade imensa de então, questões. São bastante questões sobre o estatuto. Tem que ler o estatuto. O estatuto da OAB é uma lei federal. Se você não conhece a lei que regulamenta a sua própria profissão, como é que você vai conhecer as demais? Então, assim, é obrigatório. Para mim, era obrigatório. Você tem que fazer matéria de ética e deontologia, que falava sobre a questão do estatuto, é obrigatório gabaritar. Acertar lá todas as questões. Penal, você pode larrar uma, administrativo 2, tributário nenhuma, né? Nenhum. Tributário nenhuma. Eu já ouvi falar de uma segunda fase aí que pega todo mundo na hora da petição, fazer... Segunda fase são 4 questões e uma peça, né? Então, a segunda fase que nós chamamos da fase prática, para aferir o conhecimento prático. Vai fazer uma peça profissional, uma petição, né? E aí a importância de saber escrever bem, um bom português, porque erros de ortografia são descontados e é pesado esse tipo de erro, então tem que saber escrever bem. Já até discutimos isso em grupo, em sala de aula, né? O curso em si, o curso de Direito, ele nos proporciona esse aprendizado, tanto na ortografia como também na fala. É um aprendizado muito grande, né? A gente aprende em diversas áreas, não só no direito, mas a gente leva variados conhecimentos para a vida também. Sim. Você leva conhecimento para a vida, transforma, né? E conhecendo a estrutura da OAB, conhecendo a quem dirige, uma subseção estando em boas mãos, vai longe. E isso é tudo fruto dos vossos estudos, das vossas dedicações. Tivemos a honra, né, de ter aqui a presença ilustríssima dos senhores, é assim que eu posso dizer, né, respeitosamente dizendo. Eu posso dizer só uma palavrinha final que eu esqueci de falar, que é uma coisa muito importante. Fique à vontade, claro. Nosso trabalho na OAB é voluntário, tá? Ninguém ganha nada, absolutamente nada, para ser diretor da OAB. Tá? Então vocês trabalham voluntariamente na OAB? Então vocês vão perguntar, mas por quê? Né? Qual é a graça disso? Na sociedade em que vivemos, nós estamos nesse caos justamente porque as pessoas não veem motivação para isso. A motivação para isso é nós doarmos para a instituição a que pertencemos, a nossa instituição de classe, o que nós conquistamos para a nossa vida, doar um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso tempo para aqueles que estão começando, fazer uma classe mais forte, fazer uma jovem advocacia amparada, mais preparada para exercer a profissão. Tudo isso vai proporcionar um resultado positivo para a sociedade. Então, nós estamos fazendo isso em prol da sociedade, em prol da classe, e é uma doação. Nós fazemos isso conscientes de que não vamos ganhar nada financeiramente, mas o retorno social, o retorno para a nossa entidade de classe é imenso. Então,
Isso é um reconhecimento, porque foi essa profissão que nos deu tudo o que nós temos, né, Darlan? Sim. Foi através do direito que nós conquistamos o nosso patrimônio, que eu conquistei até o meu marido, que está assistindo ali, que eu conheci na faculdade. Enfim, tem muita coisa boa que o direito me trouxe. E eu me vejo na obrigação, no dever, de dar um pouco de volta, né, para a sociedade o que o direito me concedeu. Então eu acho que isso também é preciso falar. Tá? Isso é um ato de sobriedade, né? E também nobreza, porque a pessoa que ela é nobre, com certeza ao seu redor vai refletir aquilo que ela tem dentro de si. Então, se a pessoa tiver um bom conhecimento, ela externar isso, com certeza tudo que tiver ao redor dela, isso se transforma. Isso a gente conhece, né, pelos frutos, né? E a gente já conhecer um pouco dos frutos que vocês têm ao longo da história, ao longo do caminho. Eu trabalho na subseção da OAB, inclusive vamos trazer aqui novidades da subseção OAB de Osasco e temos coisas interessantes para trazer e contamos com a presença de volta aqui, uma próxima oportunidade de trazer aí as novidades que, né, tratamos até no off, a gente conversou de alguns assuntos que serão, né, exato, serão interessantíssimos de trazer. Agora, indo para as considerações finais, Weber, tem alguma... Eu queria agradecer para trazer essa oportunidade de estar sentado à mesa com todos vós, que foi um conhecimento muito importante para mim e para todos que estão prestes a assistir. Sim. E é uma oportunidade imensa estar além da sala de aula da faculdade. A Faculdade Anhanguera nos proporcionar esse tipo de atividade e isso agrega muito no nosso conhecimento, fixa muito o nosso conhecimento. E eu queria agradecer a presença do doutor, da doutora, de todos que estão envolvidos no grupo focado no direito para esse melhor aprendizado. E nós agradecemos a sua participação. Você vai poder acompanhar esse episódio no Instagram e no YouTube. Quer deixar as redes sociais de vocês? As redes sociais da OAB de Osasco. Fiquem à vontade, o senhor Darlan, a Maria José, fiquem à vontade. O pessoal vai conhecer o trabalho de vocês lá. Bom, a página da OAB Osasco no Instagram é oab.osasco. Pode procurar lá que logo vai aparecer para vocês. A minha página pessoal é darlan.oliveira.adv. Professora? No Instagram da OAB? Também? OAB Osasco. OAB Osasco. Isso. Então, meu Instagram e meu Facebook é Maria José Soares Bonetti. E vocês têm algum escritório que gostariam de falar sobre que vocês atuam hoje na área da advocacia? Eu atuo, eu tenho um escritório, meu escritório funciona no centro de Osasco, na rua Avelino Lopes 163, em frente à Receita Federal. A atuação do meu escritório é na área empresarial, que envolve o direito tributário, direito empresarial, direito civil. Nós também temos advogados especializados na área previdenciária, direito do trabalho, e, enfim, nós temos advogados especializados em todas as áreas lá. Minha área, especialmente, é direito tributário. Eu sou especialista em direito civil e processo e também imobiliário, mas também atuo na área trabalhista. Faço alguma coisa de tributário, quando o negócio é um pouco mais complexo, eu já chamo a professora. E meu escritório fica aqui próximo, na Avenida dos Autonomistas, 896, no complexo da Telha Norte, bem pertinho de vocês. Muito obrigado mais uma vez, né, por fazendo as palavras do Weber as minhas, agradecendo pela presença, ter contribuído do conhecimento, falar da estrutura da OAB, um pouco da seccional, da subseção de Osasco. E muito importante para aqueles que nos acompanham é saber realmente a partir do momento que nós começamos a estudar o direito, você que pretende seguir na carreira de advogado, o que te espera após o exame da ordem, você ter uma imersão no campo jurídico, no campo da advocacia, que isso é muito importante, não é mesmo, Weber? Sim, sem dúvida. E agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Deixamos aí no link da descrição a nossa página, nosso perfil no Instagram e nos vemos no próximo episódio. Eu só quero mencionar, claro. Desculpa,
É que nossa diretoria é composta, né, como nós falamos no início, de 5 diretores, né? Estamos eu, presidente, o Dr. Darlan, vice-presidente. Nós temos o Dr. José Carlos Barbosa Molico, que é o nosso secretário-geral. Temos a nossa querida diretora, a doutora Ariadne Garcia, que é a secretária adjunta. E temos a nossa diretora, doutora Adriana Amaral, muito querida também, que é a nossa diretora tesoureira. Só queria mencionar o nome da diretoria. Sim, é importante tratar da equipe, daquilo que integra o corpo de uma subseção. Isso é muito importante. O reconhecimento da equipe é fundamental, porque o trabalho ele não é uno, né? Ele é em conjunto. Mais uma vez, agradecemos a presença dos senhores aqui. Muito importante, agradecemos pelo conhecimento. Tudo que vocês passaram aqui foi praticamente uma aula. E a você que nos acompanha, agradecemos. Agradecemos também a equipe da Anhanguera, Universidade Anhanguera, Campus Osasco, na participação da equipe de produção e toda a estrutura que eles foi proporcionada para disponibilizar a disseminação, né, o compartilhamento desse conteúdo, dessa riqueza que tivemos aqui hoje. Mais alguma coisa, Eber? Só agradecer ao tempo que foi disponibilizado nesta mesa aqui, o conhecimento que foi compartilhado, a filmagem, a instituição Anhanguera e todos os que estão nos acompanhando. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o Romário, Eber, a equipe da produção e cumprimento a todos os ouvintes do Focados em Direito. Estamos à disposição de vocês todas as vezes que vocês precisarem da gente. Eu também agradeço a todos, Romário, Eber, agradeço ao Bruno, que também está lá nos dando suporte, agradeço às faculdades Anhanguera pela oportunidade e estamos à disposição para outros podcasts como esse. Foi muito bacana, gostamos de estar aqui com vocês e estamos à disposição. Muito obrigada. Agradecemos então mais um episódio focado no direito e nos vemos nos próximos episódios.